Fala pessoal, tudo bem? Nós somos da Infinity Tecnologia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre funções de data e hora. As funções de data e hora normalmente nós não damos muita importância no nosso dia a dia, mas em algum momento vamos utilizar essas funções. Então fiquem atentos a essa aula, eu vou mostrar várias funções em quais contextos elas vão se encaixar, ok? Então vamos lá! Galera, eu tenho aqui uma planilha cujo principal objetivo é calcular quanto de alimentação a empresa vai ter que depositar para determinado funcionário dentro daquele mês, né? Considerando o mês selecionado aqui, ó, o mês e o ano selecionado, beleza? Para isso, nós vamos utilizar várias funções de data e hora para chegar aí esse valor de alimentação a depositar. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é a data inicial, né? Quando que se inicia o mês de fevereiro? Todo mundo sabe que o mês se inicia no dia 1º, né? 1º/2 de 2018. Para informar isso aqui, nós vamos utilizar uma função chamada data, que é bem simples. Na verdade, nós vamos montar uma data de acordo com essas informações. Então, vamos colocar aqui, ó, igual a data, dou um tabzinho aqui, e aí ele me pede qual ano. O ano está aqui, ó, 2018. Vou selecionar essa célula aqui. Ponto e vírgula. Qual mês? Mês 2, certo? Ponto e vírgula. Qual dia? Sempre vai ser o dia 1. E aí eu fecho a minha função. Se o meu funcionário entrou no meio do mês, ou no dia 10, dia 15, é só colocar aqui 10, 15, o dia que ele iniciou o trabalho, ok? E aí vou dar um Enter. Pronto, ele montou para mim a data 1/2 de 2018. Ah, mas por que não colocar à mão 1/2 de 2018? Que aí ela se torna engessada, né? Se torna uma coisa engessada. Eu vou estar sempre tendo que alterar aqui 1/4, 1/5, enfim, vou ter que estar sempre digitando. Aqui basta que eu mude o mês, ó, mês 3. Ele vai colocar aqui, já vai montar a data 1/3 de 2018. Isso para modelo de relatório é interessantíssimo, é muito importante, tá? Porque ele já vai colocar para mim a data de forma automática, colocando o mês ou colocando o ano aqui, ó. Vamos supor que eu altere o ano, 2019. Ele vai mudar aqui, 1/3 de 2019. Então é importante essa função data, apesar de parecer bem bobinha, ela é bem interessante quando eu lido com relatório, com busca, enfim. Então, vale sim entender como funciona essa função data, beleza? Voltar aqui ao meu mês 2 e ao ano de 2018, certo? Beleza, agora eu quero saber a data final. Bom, todo mundo sabe, pode ser 28 ou pode ser 29, né? Dependendo do ano. Então, como que eu faço para descobrir a data final de 2018? Existe uma função chamada fim-mês, onde ele pega o último dia do mês. Só que ela pode contar, depende da quantidade de meses. Eu posso vir até o final de março, eu quero descobrir a data fim até o final de abril. Só que nesse caso eu quero o do fim do mês, né, que é fevereiro. Então, vou usar a função fim-mês. E aí ele me pede data inicial. Essa data aqui. 1/2 de 2018. Ponto e vírgula. Meses. Meses eu quero dentro do mês, né? Então não é nenhum, é 0. Né? Meses, 0. Eu quero só que ele pegue a data final desse mês, de fevereiro. Ok? Então, meses, 0. Fecho a minha função e dou um Enter. E aí, ele acha o último dia do mês de fevereiro. Beleza? Aí vamos supor que eu altere aqui, ó, mês 3. Olha só como a coisa vai ficando dinâmica. Eu não tenho que ficar digitando muitas informações. Ó. Mês 3, por exemplo. Já coloca aqui 31/3 de 2018. Beleza? Se eu colocasse aqui, ao invés de 0, eu colocasse 1. Ele ia buscar até o fim de abril, que é o mês subsequente. Beleza? Se eu coloco 2, por exemplo, ele vai buscar
31/5. Vai buscar lá no mês 5 a data final do mês 5 de 2018. Beleza? Então, vou retornar aqui para 0. Só para vocês entenderem como funciona essa função fim mês. Ok? Vou voltar aqui de novo para 2. Beleza. Tenho a data inicial e tenho a data final. Agora eu preciso descobrir os dias úteis que eu tive dentro desse mês. Existe uma função chamada dias trabalho total, onde ela considera dias úteis de segunda a sexta, que é o normal, né? É onde se trabalha. Quando for um comércio, existe uma outra função que eu vou mostrar aqui para vocês também, que é dias trabalho total ponto until, né? Que ela tem a mesma função, só que ela considera, eu tenho como determinar se eu quero considerar apenas o domingo, por exemplo, ou uma segunda-feira, como feriado, enfim. Vou ter essa liberdade, beleza? Eu vou mostrar para vocês na prática como funcionam as duas. Então, vou colocar aqui, ó, igual dias, dia, trabalho total. Opa! Eu falei em tio, na verdade é INTL, tá, pessoal? Porque é o vício, né? O vício a gente acaba vendo automático. Então, dia, trabalho total. Essa funçãozinha aqui. Beleza? E aí, o que essa função me pede? A data inicial e a data final, para ele calcular quantos dias úteis tiveram entre esse intervalo. Então, a data inicial vai ser o dia 1º/2 de 2018, ponto e vírgula. A data final vai ser o 28/2 de 2018. Beleza? Aqui ele me pede feriado. Vamos ver mais para frente essa questão dos feriados. Mas vamos fingir que no mês de fevereiro não teve nenhum feriado. Ok? Esquece o carnaval, né? Então, vamos lá. Fecho a minha função e dou um Enter. E ele calcula para mim 20 dias úteis foi que eu tive no meu mês de fevereiro. Ok? Quem quiser checar no calendário, vocês vão ver que vai ter realmente 20 dias úteis, considerando aí de segunda a sexta. Ok? Aí vamos ver aqui, ó, março. Veja como a coisa vai ficando bem dinâmica, bem manuseável, assim, vamos dizer, bem fácil, né? Aqui, o mês de março, ele pega, ó, teve 22 dias úteis, ok? E aqui ele já monta, já coloca o valor de alimentação que tem a depositar, considerando aí o valor de R$20 de alimentação diária, tá ok? Então, ó, março, dia 2, teve 22 dias úteis, abril teve 21 dias, enfim, e por aí vai, ok? Bom, mas supondo aí que eu queira considerar os feriados do ano, né? O feriado que eu tive, vou voltar aqui para o mês 2, o feriado que eu tive no mês de fevereiro. Então, beleza, pessoal. Até agora nós vimos a função data, a função fim mês e a função dia trabalho total. Só que nós vimos a função dia trabalho total sem considerar nenhum feriado, né? Agora vamos ver como ela funciona quando eu quero que ela considere aí os feriados durante aquele período. Eu criei uma planilhinha aqui do lado, ó, a planilha 2, onde eu tenho aqui uma tabelinha de feriados nacionais e eu quero saber os dias úteis de cada mês, considerando aí os feriados nacionais, beleza? Então vamos começar aqui pelo mês de janeiro, janeiro de 2019. Vamos lá criar nossa função, é igual a dia, trabalho total. E aí ele me pede data inicial. Como agora eu vou digitar as datas, eu não vou referenciar nenhuma célula, eu tenho que colocar a data entre aspas. Então, vou colocar aqui 01/01/2019. E fecho aspas. Ponto e vírgula. Data final, mesma coisa. Abre aspas, 31/01/2019. Certo? E fecho aspas. Ponto e vírgula. Feriados. O que eu vou fazer nos feriados? Eu vou selecionar toda essa tabelinha aqui, ó, de datas, onde eu tenho as datas do feriado. O Excel, o que vai fazer? O Excel ele vai entender
quais dessas datas estão dentro desse intervalo do mês de janeiro de 2019, entre o dia 1º até o dia 31, beleza? Então, fecho a minha função e dou um Enter, e aí ele calcula 22 dias úteis. Se eu for pegar a minha função dia trabalho total sem o feriado, ó, igual dia trabalho total, ponto e vírgula, data inicial 01/01/2019, ponto e vírgula, data final 31/01/2019. Sem o feriado, né? Fecho a minha função, dou um Enter, e aí ele calcula 23 dias úteis. Então, eu tive só um feriado no mês de janeiro, que foi o Ano Novo, e aí ele considerou o feriado aqui, colocou 22 dias. A mesma coisa eu vou fazer para os próximos meses. Aqui, ó, igual a dia trabalho total, data inicial 01/02/2019. Eu coloco em aspas apenas o que eu vou digitar. Quando eu referencio células, eu não preciso. Quando eu vou referenciar células, eu não preciso colocar entre aspas nessa função. Então, vamos lá. 28/02/2019. Mas, Diego, e se por um acaso eu não souber qual é o último dia do mês? Aquele mesmo esquema, ó. Aqui na data final, vamos colocar aqui, ó, fim mês, certo? Opa, data inicial 01, entre aspas, 01/02/2019. Meses, 0. Fecho aspas. Então, essa é a minha data final. Ponto e vírgula. E aí vem os feriados. Eu tenho que pegar o meu intervalo, a minha tabelinha aqui de datas de feriado. Fecho a minha função e dou um Enter. E aí ele me calcula 20 dias úteis. Beleza, pessoal? Eu só vou mostrar para vocês como é que funciona o seguinte caso. Vai que a minha empresa, seja um comércio, né, alguma coisa do tipo, e também trabalha aos sábados. Só folga no domingo. Só não é dia útil o domingo. O que eu tenho que fazer? Né? Como que eu faço para essa função? Bom, como eu disse no outro exemplo, né, nós vamos utilizar uma outra função onde eu vou ter essa opção de informar qual dia que eu trabalho, né? Qual dia que eu não trabalho, na verdade. Então, vai ser a função igual aqui, dia, trabalho total e NTL. Essa última aqui, ó. E aí vou dar um tabzinho, a gente vê como é que funciona. No início, tudo igual, né? Data inicial, aqui como é o mês de março, 01/03/2019. Fecho aspas, ponto e vírgula, data final, 31/03/2019. Até aqui tudo bem, né? Perceba, pessoal, quando eu dou o ponto e vírgula aqui, ele me pergunta fim de semana, né? Qual é o meu fim de semana? Quais são os dias que eu não trabalho? E aqui eu tenho a opção, 1, sábado e domingo, 2, domingo e segunda, 3, segunda e terça, terça e quarta, enfim. Vamos supor que eu só folgue domingo, somente domingo. A opção 11 aqui, ó. Dou um tabzinho aqui. Ponto e vírgula. E aí coloco de novo aqui a minha tabelinha. Feriado. Fecho a minha função e dou um Enter. E aí ele calcula 23 dias úteis, já considerando apenas o domingo como fim de semana. E aí eu tenho feriado, tive 3 feriados em março, né? 4, 5 e 6 que eu não trabalhei. Então, com a função dia trabalho total ponto INTL, eu posso definir quais foram os meus dias de fim de semana, né? Se eu folgo no domingo, folgo na segunda, enfim. Eu tenho várias opções para escolher, tá ok, pessoal? Então, essa é mais uma função aí de data e hora interessante da gente aprender. Bom, existem diversas funções de data e hora, diversas outras funções de data e hora interessantes
para se aprender, né? Por exemplo, a função hoje, né, que retorna a data de hoje. Então, se eu coloco aqui igual a hoje, ela é uma função que não tem critério, então basta eu abrir e fechar o parênteses e dar um OK. E aí ele retorna para mim a data de hoje. Existe também a função agora, que também faz o mesmo efeito. Vou colocar aqui igual agora, tabzinho, abre e fecha parênteses. Ele retorna a data e a hora, o momento que eu estou acessando. São funções bem interessantes. A função hoje ela tem até um atalho, né? Que as duas têm um atalho, mas a função hoje tem é importante que vocês saibam essa questão do atalho. Que se eu colocar aqui, ó, Ctrl, ponto e vírgula, ele me traz a data de hoje, ok? Só que quando eu utilizo a função, ele se atualiza automaticamente. Quando eu acessar amanhã, ele vai mudar para o dia 15 automaticamente, assim como a função agora. No caso quando eu coloco com o atalho, né, é como se fosse um carimbo, pessoal. Então ele não vai atualizar no dia seguinte. Então é importante deixar registrado isso para que vocês não pensem que o Excel está com defeito ou outras coisas. Quando eu utilizo o atalho, ele carimba, ele não atualiza automático. Quando eu utilizo a função, ele vai atualizar automaticamente. Então é mais interessante, às vezes, até usar a própria função. Tá? Tem uma outra função que é interessantíssima, que ela não aparece o assistente dela ali, ó, que é quando eu digito a função, ela aparece naquela relação, que é a função DataDiff. Ele mostra a diferença em dias, em meses ou anos entre o intervalo de datas. Vamos usar aqui rapidinho, só para vocês verem como é que ela funciona. Ó, igual DataDiff. Ó, perceba que ela não aparece aqui, ó. Não aparece na relação no assistente aqui. Então, ó, DataDiff. Vou abrir o parênteses. E aí eu vou colocar a data inicial. A data inicial é 01/03 de 2019, por exemplo. Ponto e vírgula, data final. Vamos colocar 31 de dezembro, né? 31/12 de 2019. Deixa eu colocar entre aspas também. Entre aspas. E aí eu quero que ele me retorne em meses. Quantos meses eu tenho entre essas duas datas. Então, dou um ponto e vírgula. E aí vou colocar aqui meses. O M de meses. M de meses. E fecha a minha função. Dou um Enter. E aí ele me diz que eu tenho 9 meses entre a data de 31/3 de 2019 a 31/12 de 2019. Por quê? Vamos contar aí, né? Eu tenho, vamos lá, março. Aí eu vou ter abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 meses. Então tá certinho. Então ele calcula certinho o mês. Vamos supor que eu queira em dias. O D, vou colocar aqui o D de dias. E ele me retorna 305 dias. Então eu tenho do dia 1/3 de 2019 a 31/12 de 2019, mais 305 dias no ano. Beleza? Então eu tenho aí, posso brincar com essa funçãozinha aqui, DataDiff, que ela é bem interessante e não está lá no assistente. Ok, pessoal? Então, se querem saber um pouquinho mais sobre essa função DataDiff ou qualquer outra função de data e hora, ou se eu esqueci alguma que você utiliza bastante aí no seu dia a dia, comentem, falem bastante. Se gostou do conteúdo, também elogia. Se não gostou, detona e não tem problema. Importante é a participação. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.